Quando você acha que não tem como piorar, daí aparece o nosso divino, nosso magnânimo, generoso, defensor da democracia Alexandre de Moraes e apronta mais uma. Olha, o Brasil está a um triz de deixar de ser considerado um país democrático pelo mundo inteiro. Como vocês sabem, já passamos aquela vergonha quando o Alexandre de Moraes tentou colocar o nome do Alan dos Santos na lista vermelha da Interpol. A Interpol negou, dizendo basicamente que o que o Alan dos Santos fazia não era crime, não poderia colocar uma pessoa na lista da Interpol pelo crime de opinião, porque crime de opinião só existe em ditadura. Depois saiu na revista The Economist, uma das maiores revistas britânicas, um placar, um ranking dos países de acordo com o nível de democracia, e o Brasil caiu o nível de democracia, e na revista fala, no artigo fala que é de acordo com as decisões do Alexandre de Moraes, perseguição política e censura e derrubada do X no Brasil. Então o Brasil é hoje considerado por essa revista uma democracia falha, graças ao Alexandre de Moraes. Então nós estamos aí sendo reconhecidos do mundo como cada vez mais como um país menos democrático por conta da nossa Suprema Corte, por conta daqueles que deveriam defender a nossa democracia. Aí quando você acha que não tem como piorar, Moraes leva essa solapada aqui, ó. Sai a decisão final da justiça na Espanha, no caso de Oswaldo Eustáquio, e Moraes é derrotado. Vamos lá, Moraes pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio, também por crime de opinião, por fala que tinha que ser preso, só que o que acontece? Aconteceu esse detalhe aqui, ó. Espanha vê motivação política e nega extraditar Oswaldo Eustáquio. Olha que absurdo. A Espanha está reconhecendo que um pedido de extradição feito pela Suprema Corte Brasileira é uma decisão política, é uma motivação política de censura e decidiu não extraditar o Oswaldo Eustáquio. E a situação continua. Entenda por que a Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. Primeiro, porque eles falam que não é crime, e aqui fala, ó, evidente conexão e motivação política. Ó, o pedido do governo brasileiro tem evidente conexão e motivação política. Então, a Espanha, mais um país reconhecendo que o Brasil já não é uma democracia. Continuando aqui, para vocês entenderem, aí o governo ficou chateado. O governo vai recorrer da decisão que negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. Alexandre de Moraes, na verdade, ele não ficou chateado, ele surtou com essa história. E aí o Alexandre de Moraes, achando que é o delegado do mundo, é o juiz supremo mundial, Moraes cobra explicações da embaixada da Espanha após a extradição de Bolsonaro ser negada. Deixa eu explicar, Alexandre de Moraes, tudo bem, aqui você é o rei, você é o imperador do Brasil, é o ditador, eu entendo, beleza, ninguém vai contestar isso porque ninguém quer ser preso. Mas agora você quer cobrar a justiça da Espanha, por que eles não fizeram exatamente o que você mandou? Após negativa para extraditar Oswaldo Eustáquio, o ministro suspendeu o processo contra búlgaro pedido pelo governo espanhol. É aqui que a situação vira uma crise diplomática. Moraes já está criando crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Ele já está causando uma crise, inclusive o governo americano considera que o Moraes é um perigo para a democracia mundial. Mundial, não é só do Brasil não, tá? E vai sofrer sanções que vai vir paulada de lá. Mas tá, aí ele faz o seguinte, peraí, olha como é que o Moraes funciona. Você não vai me entregar esse cara pelo crime de opinião? Sabe o que eu vou fazer? Então eu não vou extraditar esse criminoso traficante. O Moraes segura um traficante porque a Espanha não quis entregar um jornalista. Moraes barra a extradição pedida pela Espanha após negativa de Oswaldo Eustáquio. Por reciprocidade, entenda-se aqui, crise diplomática, o ministro alega que a decisão da justiça espanhola de rejeitar a extradição do brasileiro desrespeita acordo entre os países. Vamos lá. O acordo entre os países é que se algo for crime nos dois países, então a extradição acontece. O problema é que a Espanha não está no nível de autoritarismo e ditadura do judiciário como está o Brasil. Então, ainda na Espanha, não existe o crime de opinião, não existe o crime de falar algo ou criticar ou questionar eleições. Isso lá não é crime, porque ainda tem uma bolsão de sanidade ali na Espanha. Por isso que a Espanha não vai extraditar alguém que não cometeu um crime dentro da legislação, pelo entendimento da legislação espanhola. Continuando, ó. A decisão foi motivada pela recusa do país europeu em extraditar o Brasil. Aqui, ó. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? O ministro Alexandre de Moraes suspendeu nessa terça-feira o pedido de extradição feito pela Espanha no caso de tráfico de drogas envolvendo o búlgaro Vasil Georgiev Vasilev. Pera aí. Então, Alexandre de Moraes vai proteger um traficante porque a Espanha não entregou um militante.
Cara, nós estamos realmente chegando no fundo do poço mesmo. Moraes nega extradição de búlgaro para a Espanha após decisão sobre Eustáquio. Aí, agora, cereja no bolo. Moraes não quer extraditar um traficante porque a Espanha não quer extraditar um jornalista. Aí o Brasil, para mostrar que o Brasil é diplomático, sabe o que ele vai fazer? Como vocês sabem, no Peru, o ex-presidente e a ex-primeira-dama foram condenados pelos mesmos esquemas de corrupção com a Odebrecht que o Lula fez aqui. A mesma coisa. A Lava Jato do Peru está prendendo o povo, diferente da Lava Jato do Brasil. Aí a primeira-dama decidiu fugir. Quem é a primeira-dama do Peru que recebeu asilo no Brasil? Nadine Heredia se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima antes que a justiça... Aqui eu vou aumentar porque está muito pequenininho aqui, ó. Em Lima, antes que a justiça sentenciasse a 15 anos de prisão. O marido dela, o ex-presidente Lula, foi preso. Então, olha aqui, ó. Essa mulher aqui, ex-primeira-dama, tá aqui no Brasil, em asilo, condenada por corrupção há 15 anos. 15 anos, gente. Vou ter que aumentar aqui de novo. 15 anos. O Brasil é foda, né? Cadê porcaria aqui, ó? Brasil concede asilo à primeira-dama do Peru, diz Ministério Peruano. O governo do Peru disse que concedeu passagem segura e garantias responsáveis pela... Resumindo, o Brasil está protegendo os corruptos internacionais agora. Não bastasse proteger os corruptos nacionais, agora que virou um safe haven, né? Um porto seguro para corruptos internacionais que vão receber asilo. Então, qualquer corrupto do mundo, se você for condenado aí no seu país, pode vir para o Brasil, porque o Brasil está de braços abertos para os corruptos. Agora, o Brasil quer a extradição de todo jornalista que reclamar disso. Se um jornalista... Eu nem gosto muito do Oswaldo Eustáquio, eu achei ele exagerado, mas o que está sendo feito com ele é uma gigantesca irresponsabilidade e injustiça. Tá bom? Um abraço. É um surto psicótico como poucas vezes se viu na história política do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes surtou depois que a Espanha se negou a extraditar Oswaldo Eustáquio. Aí o ministro travou a extradição de um traficante internacional em retaliação à Espanha. Ele soltou o traficante internacional no Brasil e ainda intimou o embaixador da Espanha a dar explicações em 5 dias. Olha, gente, hoje eu acordei me sentindo no multiverso da loucura. Ou então no filme do Coringa, porque só isso explica o que está acontecendo. Bora lá que eu vou te explicar tudo em detalhes para você entender essa história maluca e insana do ministro Alexandre de Moraes passando de todos os limites, e eu vou te mostrar o tamanho da insanidade que está acontecendo. Essa história ela se desenvolve em 3 atos. Bora lá para o primeiro ato, que foi esse aqui que eu vou mostrar para você agora. Leia aqui comigo na matéria que saiu da Gazeta do Povo. Aí tá, gente, o primeiro ato. Justiça espanhola vê motivação política e nega pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio. Isso aqui aconteceu no final da tarde de ontem, terça-feira. E logo repercutiu muito nas redes, porque essa já é a segunda vez que a Espanha nega um pedido de Moraes. Primeiro foi o Ministério Público espanhol, que se manifestou no mês passado contrariamente à extradição do Oswaldo Eustáquio, e agora é a Justiça espanhola quem nega a extradição por entender que existe perseguição política. Olha aqui o que disse a Justiça espanhola. Acompanhe aí comigo na tela. Tá um pouquinho para baixo aqui, ó. Os juízes acreditam que há razões suficientemente fundamentadas para acreditar que, se a extradição for concedida, haverá um alto risco de que a sua situação, a do Oswaldo Eustáquio, possa ser agravada por conta das suas opiniões políticas. O contexto de agitação política, o processo penal aberto no Brasil contra o suspeito por crimes semelhantes, a sua condição de jornalista, as 3 prisões que sofreu e os maus tratos que alega ter sofrido são alguns motivos alegados pela Justiça espanhola para negar a sua extradição. Vocês têm noção da importância disso? É o reconhecimento internacional por um observador externo, imparcial, mas ao mesmo tempo que é um órgão oficial sobre a perseguição e os abusos que acontecem no Brasil. E então tá aí, 2 pedidos do Moraes negados pela Espanha, dessa vez com a negativa final da Justiça espanhola, que reconheceu que o Moraes faz perseguição política. E deixa eu te lembrar que 2 pedidos de Moraes de inclusão de investigados na tal da difusão vermelha da Interpol, que autoriza alguns países a prender as pessoas e outros a pedir a prisão, 2 pedidos de inclusão na difusão vermelha também foram negados. Um do Alan dos Santos e o outro do próprio Oswaldo Eustáquio. Deixa eu te lembrar também que os Estados Unidos também negaram a extradição do Alan dos Santos.
foi humilhação atrás de humilhação para o Moraes de dois grandes países democráticos ocidentais. É um verdadeiro vexame internacional para o Brasil. Aí, depois que saiu essa notícia, imediatamente veio a retaliação de Moraes. E aqui que a gente perde o chão. Aqui a gente vai entrar no segundo ato dessa história macabra. Dá uma olhadinha aqui que eu vou jogar aí na tela para você. Olha aí. Abram então as cortinas para o segundo ato dessa história. Moraes trava pedido de extradição da Espanha após negativa sobre Oswaldo Eustáquio. Como assim, Deltan? Gente, o Moraes nem pausou para pensar, para refletir, para avaliar cenários, as consequências, nada. Em coisa de 2, 3 horas, ele já tomou uma decisão retaliatória contra a Espanha. De forma totalmente apressada, imprudente e mais, errada, ilegal. Eu fui atrás da decisão do ministro e é barbaridade atrás de barbaridade. Vamos dar uma olhadinha o que o Moraes disse aqui, segundo um destaque que a Gazeta do Povo fez para facilitar a nossa vida, o nosso trabalho. Olha aí. A decisão do Poder Judiciário Espanhol, datada de 14 de abril de 2025, que indeferiu a extradição instrutória de Oswaldo Eustáquio Filho, requerida pelo governo brasileiro após a prisão preventiva decretada por essa Suprema Corte, em princípio, obsta a continuidade do presente procedimento. O Moraes está decidindo aqui no procedimento sobre a extradição de um traficante internacional de drogas. Olha aí. Obsta a continuidade do presente procedimento, em face do desrespeito ao requisito de reciprocidade entre Brasil e Espanha. E que procedimento de extradição que é esse que Moraes barrou, hein? Sente-se na cadeira para você não cair. É de um traficante internacional de drogas. Assiste comigo esse vídeo aqui para você entender quem que é esse cara cuja extradição o Moraes negou. Olha aí. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender nesta terça-feira o processo de extradição do cidadão búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, que foi solicitado pela Espanha. A medida foi motivada pela recusa das autoridades espanholas em extraditar Oswaldo Eustáquio ao Brasil, contrariando, segundo Moraes, o princípio da reciprocidade previsto no tratado firmado entre os dois países. Vasil Vasilev é búlgaro e foi preso no Brasil cerca de 2 meses atrás. Ele é acusado por autoridades espanholas de tráfico de drogas. Como é considerado fugitivo, teve sua extradição requisitada por autoridades espanholas. Gente, é isso aí. Um traficante internacional de drogas que teria transportado 52 quilos de cocaína em malas por Barcelona. Que a Espanha queria extradição para ele responder pelos seus crimes perante a justiça espanhola. E aí, o que o Moraes faz? O Moraes solta o traficante internacional porque a Espanha se recusou a extraditar um bloqueiro que está sendo acusado de crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito por conta da sua atuação como jornalista, por conta de palavras, por conta do exercício da liberdade de expressão, algo que não é crime nem aqui nem na Espanha. Tanto que as autoridades espanholas também reconheceram isso ao negar o pedido do Moraes. Gente, é bem equivalente, né, pessoal? Comparar um traficante internacional de drogas com um blogueiro. Vocês sabem que eu trabalhei muito tempo com cooperação internacional na Lava Jato, lutando contra o crime internacional e também antes da Lava Jato como promotor ao longo de quase 20 anos do Ministério Público. E eu nunca vi nada parecido. Até porque não cabe nem ao Ministério Público, nem à Justiça avaliar questões de reciprocidade. O que é reciprocidade? Reciprocidade é o seguinte, olha, se você não me dá o que eu quero, eu não te dou o que você quer. Isso é reciprocidade. E aí não cabe ao Ministério Público ou ao Judiciário avaliar questões de reciprocidade. Por quê? Porque isso cabe ao chefe do Estado, que no Brasil, pela Constituição, ainda é o presidente da República. Ainda é, porque a gente vê que o presidente hoje governa com o Supremo substitui e dá para o presidente o que ele quer, tem lua de mel ali. Fiz vídeo agora, ontem, sobre isso aqui no canal. É a ele que cabe, é ao presidente que cabe as relações internacionais. A não ser que você tenha um império, né? Alguém que manda no país, manda no mundo. Então eu fiquei muito surpreso com o Moraes dizendo se há ou não reciprocidade, porque ele nem tinha que avaliar se tem ou não reciprocidade no caso do Brasil pedir extradição de um traficante. E aí, certamente, se o Brasil pedisse a extradição de um traficante, certamente a Espanha extraditaria. Então não tem como ele querer avaliar a reciprocidade, não é a papel dele como ministro supremo, e se ele quisesse, ele tinha que comparar maçã com maçã, banana com banana. Ele não pode comparar a situação da não extradição de um blogueiro e com a extradição ou não de um traficante de drogas. Ele está comparando aqui alhos com bugalhos.
Olha, Moraes, se você quiser soltar alguém que é processado na Espanha por palavras, por crime de opinião, vai em frente. Vai em frente. Solte alguém que está aqui preso no Brasil por conta de crime de opinião lá na Espanha. Só que ele não vai achar. Por quê? Porque a Espanha nem processaria, porque lá tem democracia e império da lei de verdade. Mas agora, soltar um traficante. Traficante. Olha, se você que está aqui, você achou ruim, calma, porque tudo sempre piora com o senhor Alexandre de Moraes. Olha aí o que o ministro escreveu na decisão. Eu peguei aqui para você, ó. Eu vou ler, eu sei que tá pequeno aí, mas eu faço questão de te mostrar na tela, tá? O que o Moraes decidiu aí? Determino ainda, em face da suspensão do presente procedimento de extradição, a conversão da prisão preventiva de Georgiev Vasilev em prisão domiciliar. Sim, gente, você não leu errado. Você não ouviu errado. O Moraes, ele mandou soltar, tirar da cadeia e mandou para a prisão domiciliar um grande traficante internacional de drogas procurado na Europa. Prisão domiciliar onde? Aqui, no Brasil. Moraes soltou o cara no Brasil. Ou seja, como se não bastasse, quem vai pagar o pato se esse traficante voltar a praticar crimes ou Deus impeça alguma violência contra algum brasileiro, quem vai pagar o pato somos nós. Nós que vamos sofrer por conta da loucura, do surto do senhor Alexandre de Moraes. Além de tudo, a gente ainda paga o pato. Gente, o traficante internacional de drogas, vocês têm ideia da quantidade de contatos que esse cara deve ter no submundo do crime com outras organizações criminosas, com outros traficantes internacionais, com mercenários internacionais, enfim, com o tipo de gente que pode não só ajudar ele a cometer crimes, como também fugir, escapar do Brasil. Olha, eu pensei, você pensou, mas Moraes aparentemente não, né? Ou então ele pensou, mas aí ele não liga para os brasileiros. Eu aposto que esse traficante vai fugir. Você aposta comigo? Diz aí nos comentários. Pessoal, antes de eu mostrar loucuras maiores ainda do que essas na decisão do Moraes e entrar no terceiro e último ato dessa nossa história macabra, deixa eu te falar rapidinho em alguns segundinhos, tomar alguns segundinhos seus aqui, investir seus segundinhos para falar rapidamente sobre a Gazeta do Povo, porque ela é patrocinadora do canal e é esse jornal maravilhoso que trouxe essas duas notícias que eu mostrei para você, essas duas informações para a gente hoje. A Gazeta, ela possibilita vídeos meus como essa análise aqui para vocês. E eu quero te dizer que para você aproveitar essa oportunidade que aconteceu nesse mês agora, eles abriram uma oportunidade única e eles liberaram uma oferta especial para quem acompanha os meus vídeos. Eles abriram a oportunidade de assinatura por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Gente, são 6 meses em que você vai gastar R$ 2 por mês para ter informação de altíssima qualidade. Se não gostar, depois você cancela, meu amigo. Pode cancelar a hora que você quiser. Se garante agora a sua assinatura digitando o seguinte endereço aí no seu navegador, gazetadopovo.com.br/Deltan. Ou então, você pode usar o QR Code aqui que eu estou jogando aqui na tela para você. Pode usar esse QR Code, também vou deixar o link na descrição. É só mirar com o seu celular na tela aqui, ou você clicar no link da descrição, ou então você digitar aí, gazetadopovo.com.br/Deltan. E a sua assinatura vai fortalecer a Gazeta e vai ajudar a manter o espaço livre da influência do poder e do dinheiro público. E amanhã vai ter artigo meu para assinantes da Gazeta do Povo conferirem. Nesta quinta-feira, artigo fresquinho, assunto surpresa aí para vocês. E bora lá avançar. E agora olha a cereja do bolo de tudo isso que eu disse para vocês. O Moraes, ele ainda deu ordens, gente. Deu ordens para a Espanha, mandando intimar o embaixador da Espanha a dar explicações em 5 dias, algo que é ilegal pela lei brasileira, que fere tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Dá uma olhadinha aqui na decisão do Moraes, que eu vou te mostrar. Olha aí comigo. Vou puxar outro trechinho aqui da decisão, aqui em cima, tá? Dá uma olhadinha aí nesse trechinho que eu destaquei aqui para vocês verem, porque eu não pude acreditar. Eu assim, olhei na imprensa isso, olhei lá no Twitter e falei, cara, gente, não pode dar certo, alguém leu errado na decisão. E aí eu fui lá olhar na decisão, essa foi a razão pela qual, aliás, eu peguei a decisão, porque isso aqui não podia ser verdade. Olha aí o que está escrito. Determino que o governo da Espanha, por seu embaixador, preste informações em 5 dias, comprovando o requisito da reciprocidade, em especial do caso citado anteriormente e previsto no artigo 1 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, sob pena de indeferimento do presente pedido aí de extradição. Olha, é realmente
Alexandre de Moraes é realmente o imperador do mundo. É o juiz-rei, é o ministro supremo de todas as nações e países da face da terra. Nem mesmo o primeiro-ministro e o rei da Espanha podem contra Alexandre de Moraes. Ele bate de frente com todo mundo, ele coloca todo mundo de joelhos, principalmente agora, depois que ele saiu na revista americana The New Yorker, né? Como grande combatente da extrema-direita global, como grande defensor da democracia no mundo. A vaidade subiu a cabeça. A vaidade tomou conta, gente. Não é possível isso. Cadê o notório saber jurídico de um ministro do Supremo? Cadê? O tratado que o próprio Moraes mencionou na decisão coloca como exceção a reciprocidade, a negativa de extradição da pessoa quando o pedido tem uma motivação política. Está ali no artigo, inciso 4, a linha F do tratado. Moraes não sabe ler o tratado, é só abrir lá e olhar. Deixei aqui todo o caminho, é só ele ir lá e ele pegar e ele vai ver. Ele vai ver que um país não é obrigado a extraditar quando existe perseguição política. Isso é uma exceção à regra da reciprocidade, do toma lá da cá, do eu faço, você faz. É uma exceção. Ou será que o Moraes só lê o que ele quer, o que lhe convém? A Espanha está cumprindo o tratado, porque pelo tratado é legítimo recusar a extradição em casos de perseguição política. Quem está violando o tratado é Moraes, em relação ao traficante internacional de drogas, colocando o Brasil em risco. É essa a solução para a segurança pública by Supremo Tribunal Federal? É isso mesmo? Daqui a pouco o Moraes ele vai mandar suspender até o jogo do Real Madrid, ou do Barça, se a Espanha não fizer o que ele quer. Vai mandar prender o Antônio Bandeiras, o Javier Bardem, atores espanhóis famosos. O que mais ele vai fazer? Olha, já sei, ele vai mandar bloquear os 225 milhões de dólares do Rafael Nadal, né? Um dos tenistas mais famosos do mundo e que hoje está tentando curtir a sua aposentadoria em paz. Ó, cuidado aí, Nadal, cuidado que tem Alexandre de Moraes na área aí na Espanha. Ou será que o ministro vai mandar juntar e queimar todas as cópias do Dom Quixote de La Mancha, obra-prima da literatura mundial escrita pelo espanhol Miguel de Cervantes? Afinal de contas, o Supremo recentemente, o Dino, ele censurou livros. Gente, é surreal o que está acontecendo. Sinceramente, existe alguma coisa fora do alcance do ministro? Existe algo que o Moraes não possa fazer? Há algum limite ainda? Se o Moraes fizer alguma dessas coisas, ele não vai ficar nem surpreso mais. E agora, só para vocês entenderem como que o Moraes fez, além de legal, uma loucura, leiam aqui comigo o que diz a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, no artigo 29. Olha aí. A pessoa do agente diplomático é inviolável. Não poderá ser objeto de nenhuma forma de detenção ou prisão. O Estado acreditado tratá-lo-á com o devido respeito e adotará todas as medidas adequadas para impedir qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade ou dignidade. Ou seja, o embaixador, para quem o Moraes é ordem, ele é inviolável. Ele tem imunidade diplomática absoluta enquanto ele estiver no exercício das funções do Brasil. Ah, Deltan, mas o que vale mais imunidade, né, no Brasil? Constituição rasgada, Marcel sendo processado, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira sendo processado, eles tinham imunidade também, né? Mas olha só, tá aqui, ó. O embaixador ele não pode ser preso, não pode ser intimidado, não pode ser processado, nada. Nenhuma forma de coerção, inclusive intimações ou ordens judiciais, tem poder sobre o embaixador. Moraes não pode tocar em um fio de cabelo dele, muito menos exigir explicações. Bora ver isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui no artigo 31, ó. O agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. Gozará também da imunidade de jurisdição civil e administrativa, a não ser que se trate de... E aí ele passa a trazer aqui hipóteses, exceções, que não estão presentes aqui nesse caso. A imunidade diplomática tem algumas exceções raríssimas aí, como por exemplo se a própria Espanha resolvesse tirar a imunidade diplomática do embaixador para que ele possa responder perante a justiça brasileira, algo que a gente nem precisa dizer que é extremamente improvável nesse caso. Aonde a gente vai parar com esse ministro que está levando o Brasil para um novo vexame internacional, abrindo uma frente de crise diplomática com a Espanha, agora um país antigo, democrático, ocidental, nosso aliado? Liberal no sentido que garante as liberdades. É assim que quando a gente fala liberal, no sentido que não é o sentido americano de esquerda, liberal significa garante e protege as liberdades. Espanha faz isso, é nosso aliado, é nosso amigo, é com quem a gente deveria ter as melhores relações. Mas até isso o Moraes está destruindo. Aonde nós vamos parar? Eu quero ouvir a sua opinião, me conta aí nos comentários e não deixe de aproveitar a promoção que eu deixei aqui da Gazeta do Povo. Encontro você lá dentro lendo meu artigo, compartilhando umas ideias com você também nesse ambiente inacreditável da direita conservadora, liberal, da verdade, da justiça, que é o ambiente da Gazeta do Povo. Espero você lá.